representando o grupo aqui do Eixo B, e dar nome aí ao painel Protagonismo e Inovação, porque a gente buscou, né, está investigando justamente essa questão de como formar protagonistas. Gostaria até de trazer algumas falas aqui do painel anterior, né, que falaram, a doutora Paula, inovação é feita por pessoas, né, a gente precisa desenvolver habilidades individuais, trabalho coletivo, resiliência, então esse é um pouquinho do que a gente vai conversar aqui hoje. E gostaria de falar também que é um painel que está estritamente conectado com a missão do programa, que é formar protagonistas multidisciplinares, né, para transformar a sociedade. Então, estou muito feliz, sejam muito bem-vindos. E a conversa aqui vai ser bem leve, né? Vocês fiquem à vontade para contribuir. Confesso que o grupo ficou um pouco com dificuldade de direcionar as perguntas, porque a gente quer escutar um pouco, né, a história de cada um de vocês. Inclusive, toda a postura do grupo durante, né, o trabalho foi de escutar histórias como formas de aprendizado, né, oportunidade de aprendizado. Então, o painel também a gente conduz também da mesma maneira. A gente quer escutar as histórias de vocês para poder aprender como formar protagonistas dentro da universidade. Sem mais delongas, então, a gente vai pedir para vocês se apresentarem. Vou aproveitar uma outra fala também do grupo anterior, do pitch, né, de que na inovação a gente vai treinando para ser objetivo. Então, vou pedir aí 2 minutinhos, 3 minutinhos que vocês, né, cada um faça uma breve apresentação, contando um pouquinho da história de vocês e sobre a empresa que vocês estão representando, tá bom? Muito bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Matheus, sou sócio-diretor do IABT, mas quase me promoveram para CEO, mas na verdade isso não, viu, gente? Acho que o mais legal que eu posso dizer para vocês é que sou casado com a Mara, tenho um menininho ali de 7 meses, o Miguel lá em casa, essa é a parte melhor, digamos assim. Mas tem também algumas coisas profissionais que eu queria compartilhar com vocês. Tenho muito orgulho de ter me formado mestre e doutor por esse programa. Então, tive aula aqui com o professor Tagliati, o professor Lado estava lá na minha banca e tantos outros fundamentais. Sou professor na PUC Minas de inovação de produtos digitais há uns 5 anos e sou hoje sócio do IABT. Eu conduzo toda a área de digital, ou seja, são mais ou menos 70 pessoas aqui no IABT focados em transformação digital. A professora Adriana ali também, agora que vi, em desenvolvimento de software. Mas o IABT, vocês devem conhecer, ele trabalha com esse conceito de inovação de ponta a ponta. Então, a gente nasce da universidade, lá do NTQI, com o professor Xing, há muitos anos atrás. Fomos do início aqui do parque, né? E nesse caminho a empresa cresceu muito e tem ajudado entidades não governamentais, tem ajudado, por exemplo, universidades, tem ajudado a rodar aí a tripla hélice ou mais hélices, né? Agora a gente tem aprendido, focado em apoiar grandes empresas também, em apoiar médias empresas, em apoiar a transformação digital. Então, é um prazer, de fato, compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Gente, eu vou tirar um pouquinho, porque senão eu não consigo nem respirar. Bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é Juliana Moraes. Eu aqui tenho uma responsabilidade muito grande, que é de me apresentar e apresentar os 2 braços fortes que eu aqui represento. Então, eu sou Juliana Moraes, mãe da Maju, uma guitarrista de 15 anos, que é a paixão da minha vida. E aqui eu represento o Grupo Mulheres do Brasil e a Fundação Dom Cabral. Bom, Grupo Mulheres do Brasil, nós somos mais de 110 mil mulheres espalhadas pelo Brasil inteiro e pelo mundo. Nós somos um grupo apolítico que trabalha causas para o protagonismo da mulher. Já estou vendo aqui que a palavra-chave é o protagonismo. Dentro desse protagonismo, nós temos mais de 20 causas. Uma delas é contra a violência contra mulheres e meninas. Nós temos parceiros extremamente importantes. Recentemente assinamos um pacto com o Ministério Público, onde prevê ações para que limitem ou acabem com a violência em ambientes corporativos dentro de empresas contra mulheres. Coisas que às vezes passa batido, né? E os CEOs das empresas, representantes, não têm muito tempo de observar. E quando a gente consegue multiplicar isso dentro da empresa, isso nos fortalece.
Então, trabalhamos dentro do Grupo Mulheres do Brasil, protagonismo feminino. Então, vocês mulheres que estão aí na plateia, quiserem entrar, vai lá no Instagram, Grupo Mulheres do Brasil BH. Vai ser um prazer recebê-las e a gente conta direitinho como funciona. Bom, primeira missão cumprida. Segunda, agora é falar um pouquinho da Fundação Dom Cabral, onde eu sou coordenadora técnica da primeira escola de negócios da favela. A Fundação Dom Cabral dispensa comentários, né? Está entre as 10 melhores escolas de negócios do mundo. E aí surgiu uma parceria com a CUFA, que também dispensa comentário, mas que está aí dentro das 5.000 favelas do Brasil, cobrindo mais de 17 milhões de pessoas. Então, nasce, a partir da Expo Favela, a primeira escola de negócios da favela. E está sendo um desafio muito bacana, que é empoderar, dar protagonismo e voz para quem não tem o mesmo lugar de largada dos demais. E a gente entende o que é não ter o mesmo lugar de largada, né, professor? Então, essa é a Juliana Moraes, acho que vou poder falar um pouquinho mais. Bom dia a todos, meu nome é Paulo Márcio, sou um dos diretores da Cientec, junto com o Alessandro, uma empresa que nasceu como uma fábrica de software no ano de 2000, a gente já tem uma longa trajetória, foi uma das primeiras empresas incubadas na incubadora da universidade, na época a Ronise era coordenadora, e a Ronise que nos convidou, então já conhecemos a Ronise, já vou entregar um cada da idade dela, mais de 20 anos, completando aqui, né, vamos falar dos filhos, né, então tenho 3 pequenos, né, até 10 anos, o Léo, a Isabela e a Mariana. Gosto muito de inovação, né, tenho me movimentado muito para estar junto de onde está acontecendo a inovação, então estar aqui é um privilégio para mim, ouvindo o professor Carlos, gostei demais de ouvi-lo, acho que, assim, temos que transmitir mais essas mensagens para a própria universidade, né? A minha empresa começou como uma empresa de desenvolvimento de software para pesquisas universitárias, então eu tive muita relação com os pesquisadores no início, até fazendo projetos juntos. Depois começamos a vender outros sistemas para o mercado, e aí a gente afastou um pouco disso, mas sempre pegamos muitos projetos de FINEP, FAPEMIC, né, CNPq. Então, a gente conhece muito isso, e hoje um dos nossos negócios, né, hoje a gente tem 5 negócios ligados à Cientec, que virou como um Venture Builder e também uma aceleradora, e um dos negócios é um sistema de gestão para as fundações de apoio. Então, a gente hoje é líder de mercado, tem mais de 40 fundações de apoio no país, então a gente está mais ainda envolvido com a área, né, de pesquisa, de ciência, né, já passaram mais de 6 bilhões de recursos geridos pelo sistema que a gente, né, oferece para essas fundações. Então, a gente conhece muito, né, já esteve do outro lado pedindo recurso e também entendendo toda essa dinâmica. Gostaria depois, nas falas aqui, de trazer um pouco de provocação, né, já que foi falado que provocação é uma das melhores formas da gente sair da zona de conforto, uma visão, né, de quem está no lado empresarial, mas assistindo muito isso tudo acontecer aí há 20 anos. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer aí ao pessoal da pós-graduação, o pessoal, eu agradeço os diretores. Meu nome é Joel, eu sou farmacêutico de formação, sou cria da estrutura que eu vi crescer na universidade, sou um ex-aluno do BEI, na área de inovação, e eu fui formado em farmácia pela Universidade Federal de Ouro Preto, fiz mestrado, doutorado na Química e pós-doutoramento em transferência de tecnologia. E o meu papel, da minha geração, Marcelo estava aqui, contemporâneo dentro de doutorado, na minha geração, praticamente todo mundo é funcionário público. Só eu faço o que eu faço. Quando eu falo isso, não é por arrogância, não. Infelizmente, o pessoal tem medo ainda de passar pelo que a gente passa. Então, ser empreendedor no Brasil é correr risco. Já quebrei, já falei, já subi, já venci. Isso não é demérito nenhum você errar. Só que você tem que aprender com o erro e dando um passo de cada vez. Atualmente eu sou diretor executivo, então eu cuido da parte operacional. O que eu faço de bem feito? O que eu sei fazer? Eu sei pegar a ciência lá da bancada e levar para o mercado. Por que eu falo isso? Também não é por arrogância, porque nós acabamos de fazer. Nós tiramos uma molécula, não existe lugar no mundo uma plataforma tecnológica. A síntese dela é baseada em nióbio,
tem um elemento mineral de Minas, né? Minas lidera a produção do mundo, e registrando essa molécula nanobista. Então, hoje a gente sabe, foi um aprendizado fantástico, né? Aqui eu tenho que ressaltar o papel de interação com a universidade. Sem ele, professor Tagliati, a gente não consegue fazer. Eu converso com a Juliana, que fala ali, eu converso com os professores, eu vou atrás de todo mundo. Essa é uma conexão física, né? Essa relação da startup com a universidade. Tem dia que eu preciso conversar com alguém. Ainda que eu não tenha solução, mas uma conversa ela aparece. Isso é fundamental. Então, no dia a dia, vocês, pessoal, 1h da tarde, eu estava aqui, a vigilância sanitária chegou e falou, vamos inspecionar hoje a planta. A visita está marcada. Quem quiser ir lá conhecer, fica no aqui só assim. A planta de produção de 100 metros quadrados, com 10 licenças operacionais para produzir e comercializar material avançado de óleo. As moléculas pertencem à universidade, pertencem ao conhecimento da universidade, nós somos codificados, né? E nós estamos falando de uma plataforma de ciclo de materiais para odontologia até agronegócio. Isso é um pouco diferente, e isso é uma característica que nós gostamos de investir. O projeto era de altíssimo risco, né? A Juliana acompanhou de perto isso aí, inicialmente, e hoje ele é plenamente viável. Estamos hoje junto a 5 áreas de empresa de agronegócio. Então, isso é realmente fazer ciência. Se alguém precisar, ou se eu puder contribuir, seja nessa fala, ou seja com alguém, as portas estão à disposição. O conhecimento tem que ser compartilhado. Agradeço mais uma vez e fica à disposição. Bom dia a todos. Meu nome é Marconi. É um prazer imenso voltar à Universidade Federal. Tenho uma longa história aqui na Universidade Federal. Eu sou formado em administração aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais e administração pública pela Fundação Luper. Sou especialista em políticas públicas e gestão governamental. Eu entrei nos 2 cursos de administração ao mesmo tempo. Não me pergunte por que eu fiz isso. Quando a gente tem 17, 18 anos, a gente não sabe exatamente para onde a gente vai, o que a gente vai fazer da vida. Então, entrei nos 2 cursos, acabei concluindo os 2 cursos. Depois, fiz meu mestrado, meu doutorado aqui também na UFMG, só que na área de ciência da informação. E é um prazer estar aqui uma vez mais, agradecer ao Pedro que foi o canal aí para que a gente esteja aqui. E eu sou hoje servidor público, sou especialista em políticas públicas e gestão governamental e leciono, cumpri essa dupla trajetória aí, leciono no IBMEC, leciono na Fundação Montalbán também. E por causa da docência em organizações privadas, a gente acaba começando a vivenciar o lado de um braço de consultor dentro de organizações privadas com pequenos empreendedores, e a gente começa a ver a dificuldade que organizações pequenas e médias no Brasil têm para levar a inovação a cabo. Essa é uma dificuldade marcante que você enxerga. E quando visto a camisa de governo, vejo também a dificuldade que governos têm para levar a inovação a cabo. Existe uma dificuldade grande de levar a cabo, de fazer o que eu chamo de transformações estruturantes. Governos fazem muita transformação marginal, e a transformação marginal gera ganho marginal. Então, e governos têm dificuldades de fazer transformações estruturantes. A gente fala muito em inovação de governo, mas uma das coisas que eu sempre falo é que o governo não sabe quanto custa as coisas. Isso é uma das coisas mais loucas, né? Nós estamos em 2022, indo para 2023, o governo não sabe quanto custa nada. O governo sabe o valor de orçamento, o governo não sabe quanto custa. Se você perguntar quanto custa um programa, de início a fim, ele não sabe te dizer quanto custa. Ele sabe te dizer o valor orçamentário gasto. Então, a gente está num ambiente que é bastante infratário, às vezes, a inovação, e às vezes discute inovação na superfície. Então, muito bacana estar aqui no painel, muito mais como ouvinte, muito mais para receber e aprender com vocês, experiências exitosas, e vai ser um prazer estar aí debatendo. Bom, quero agradecer a apresentação inicial, um pouco até da fala, né, do professor Marconi, assim, como enfrentar esse ambiente que é desafiador, e que eu queria ressaltar também a diversidade do painel, que foi algo que a gente buscou na pesquisa também, assim. Então, tem lideranças de empresas, de governo, empreendedores. Então, como aprender a formar essas pessoas? Gostei muito da fala do professor, né? Pessoas loucas e corajosas. Como que a gente forma essas pessoas para enfrentar esses desafios? E para aprender com a trajetória de vocês, a primeira pergunta que a gente traz é como vocês se definem enquanto líderes, esse perfil de liderança, né? Para conduzir projetos, para enfrentar esses desafios. E o que vocês acreditam que é ser protagonista aí nesse ambiente de inovação? Vou passar para a Juliana, para começar respondendo, e aí a gente vai conversando. Bom, eu falo muito alto, né? Então tem que arredar um pouco aqui. Arredar é ótimo, né, gente?
Você chega nos outros lugares, fala Redar, todo mundo fala é de Minas. Bom, esse papel de ser protagonista é algo muito enriquecedor e pode ser multiplicador. Existem várias frases, né? Quando uma mulher preta se movimenta, mexe com toda uma estrutura. Uma sobe e puxa a outra. Mas a gente sabe como é difícil ser protagonista dentro do universo que é quase 100% masculino. Professor, eu fui sua colega de governo, fiz a transição de carreira tem 3 meses. Eu deixei, professor, de ser funcionária pública e escolhi ser empreendedora de fato. Porque o que me move é transformar a vida das pessoas. E, para mim, inovação e tecnologia parte primeiro de cuidar das pessoas. E a todo momento eu me pergunto como ser protagonista, como levar essa mulher preta para lugares de liderança. A gente fala muito de diversidade e inclusão. Então, diversidade é convidar para a festa. Inclusão é te tirar para dançar. Hoje eu estou dançando uma valsa bonita, muito bem tocada. Um ambiente como esse não poderia ser diferente. E quando os meus iguais me veem aqui, sentem que eu ocupo o lugar de protagonista e que eles também podem. Mas em algum momento é preciso traduzir o que é ser protagonista e qual o caminho que tem que ser feito. Muitas palavras são ditas até em inglês, é uma maneira de excluir. Um pedido que eu já deixo aqui para todos os colegas de inovação, bora traduzir isso, que a galera da favela também tem que entender o que é inovação e tecnologia. Não sei se vocês conhecem Celso Ataíde, que é o dono da CUFA, né? Então, ele fala de uma maneira muito clara. Desculpem a palavra, gente. Porra, mas esses caras sobram a favela e vêm aqui e falam, tem que dar match, tem que dar match. Mas match na favela é outra coisa, bicho. Bora traduzir isso aí, porque senão vai dar confusão. Entendem como é muito maior do que a gente imagina? Então, hardware, software, soft skill, hard skill. Você excluiu o menino da favela. Você excluiu a mulher da favela. Então, se vale como dica, professores, e é o que a gente tem feito na Fundação, sabe, professor? Essa tradução sem perder qualidade, entendendo que eles têm total competência de receber todo o conteúdo que vocês falam aqui dentro da Fundação, mas desde que tenha feito uma releitura de todo o conteúdo, para que fique acessível. E lá na frente, eu posso garantir para vocês, todos serão protagonistas das suas histórias. É isso. A Juliana, ela inspira todo mundo, ela já me inspirou em mais do que só tirar a máscara, viu, Juliana? Eu vou só tirar a máscara por hora. Eu queria falar 2 elementos dessa pergunta que eu acho fundamentais da liderança, do protagonismo, que são o exemplo e o cuidado, ou o serviço, por assim dizer. Acredito que um papel fundamental é do exemplo, é que eu queria citar, né? E a IABT, hoje nós somos aí mais ou menos 170 pessoas que fazem parte desse ecossistema, apoiando a inovação de fato, lutando por isso, mas a gente nasce de um exemplo, um professor, alguém poderia dizer meio doido, né, o Tagliati que falou isso, mas enfim, gente, com todo respeito, o professor Cheng, um grande formador, quase um pai para todos nós, que falava para a gente que a gente tinha que criar empresa, criar negócio, gerar valor agregado aqui no Brasil. Eu lembro que ele falava assim, pessoal, para de brigar uns com os outros, né? Tinha essa visão de competição na sala, né? Vocês têm que se unir uns com os outros e criar empresa nacional e brigar, talvez, com o estrangeiro. E numa dessa, uma das minhas empresas anteriores se uniu com o IABT, porque a gente ia começar a competir. Eu cheguei para o PV, o Paulo Vitor, falou, PV, vamos competir não, só vamos juntar. E a gente se fundiu. Então, esse papel do exemplo é fundamental, né? E quem aqui conhece o professor Cheng, conheceu o professor Cheng agora aposentado, e tantos outros professores, eu digo dele porque ele foi meu orientador, né? Percebe como que o nosso exemplo na inovação é fundamental e as pessoas seguem. Especialmente, aí o segundo elemento da fala, hoje isso é até estudado, né? Eu estudo gestão de projetos, além de algumas outras coisas, e fala-se hoje de um contexto da liderança servidora. Isso é um tema de pesquisa, inclusive, né?
Eu aprendi isso antes. Eu li um livro muito bacana, para mim é um grande líder, um grande protagonista, né, que, por sinal, é o Papa Francisco, mas aqui, enfim, não o lado religioso, né, se alguém se interessa ou não, mas ele tem um livro que eu acho incrível, que fala assim, o verdadeiro poder é o serviço. E lá ele discute com teorias, né, de poder, que a gente estuda aí, especialmente quem estuda ciências organizacionais, ele traz esse aspecto do poder como líder que realmente serve, né? Isso é antes de toda essa teoria, e eu acho isso fundamental, pessoal. A inovação traz isso para quem não quer, porque hoje as grandes empresas percebem que se não começarem a tratar melhor os colaboradores, elas vão perdê-los, então, um pouco pelo medo, né, ok, mas muito mais legal seria se a gente pudesse fazer isso uma prática comum, a gente pudesse, enquanto líderes, né, perceber como que nós devemos de fato ser, não o chefe, né, mas o que realmente serve a todos, que ajuda mais a todos, que colabora mais com todos. Tem um caso muito legal que aconteceu recentemente, podia falar disso aqui em milênios, viu, gente, porque eu adoro esse tema, mas tem uma moça ali, ó, a Maísa, pode deixar que eu isso, pode puxar a orelha, né, mas enfim, a Carol Paz, a Ana, ela é lá da nossa área. Ela cuida de um time, né? Não um squad, de um time nosso alocado em um cliente, que um produto que a gente, são várias pessoas, e um produto que a gente desenvolveu para esse cliente, pessoal, na Black Friday agora, em 4 dias, vendeu mais de 35 milhões de reais. Então, é um cargo importante, é um time que gera resultado, e o pessoal mais sênior, ela cuida desse time, ou seja, tem um papel de liderança muito respeitado na empresa, no cliente, e aí é legal que a gente estava lá nesse time, no momento presencial, né, pré-Black Friday, que eu não consigo traduzir, e ela levou bolo lá para os meninos que chegavam correndo tomar café e não ia tomar café do nada, entendeu? Tipo, ela levou um bolinho ali para tudo. E isso não é um marketing, sabe? Mas isso é dela, isso é da pessoa que quer realmente, junto ao papel de liderança, servir e ajudar. Eu acho que esses dois elementos, o exemplo e o mostrar que esse protagonismo passa muito por servir, por apoiar, por capacitar. Propósito fica só na parede, então eu acho que esse é o papel da liderança, né? E a gente acredita que o protagonismo acontece muito quando a gente começa a fazer as conexões, porque eu ainda acho muito difícil as parcerias, o trabalhar junto ainda, para a nossa cultura ainda é um esforço muito grande, uma expectativa de ganho imediato e de só querer a vantagem ali a curto prazo, se eu estou ganhando ali, eu não participo. Então, eu acho que a liderança acaba sendo protagonista quando ela consegue articular isso para as coisas acontecerem. Então, eu acho que tem acontecido muitos líderes protagonistas porque eles conseguem articular para que isso realmente se desenvolva. Bom, já que você revolucionou, vamos fazer a revolução. Mas, pessoal, liderar no contexto operacional para as mulheres, então, posso falar que 70% da empresa é comandada por mulher, no nível uma startup que já nasceu com essa ideia. Então, as lideranças que gerem qualidade, gerem estrutura, e a minha imediata, já me lembro, você vai me substituir. Eu estou preparando ela. E aí vem uma dificuldade enorme. Como é que você convida um aluno de pós-graduação, que ele entrou na graduação com 17, 18 anos, ele terminou a graduação, fez mestrado, depois ele fez doutorado, ele nunca foi numa indústria para liderar um processo. Joga aí uma responsabilidade enorme. Então, eu sempre falo hoje com os meus liderados, né, a buscar conhecimento. Nunca foi tão fácil acesso a conhecimento, e nunca foi tão negligenciado. Eu lembro ainda quando eu peguei o primeiro ônibus chegando de Ouro Preto na rodoviária para fazer um curso de
gestão financeira no SEBRAE, lá no Alto Afonso Pena. E hoje a gente faz isso online, né, no Cabral, nas melhores universidades, e a maioria das pessoas nem acessa. Hoje nós temos uma missão árdua, é divulgar para os nossos liderados, para que eles busquem conhecimento. Então, eu não posso pedir um aluno de pós-graduação que saia sabendo o que é um fluxo de caixa, o que é uma DRE, mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer a ele, vá buscar o conhecimento se a universidade não te provê. Dentro da própria estrutura tem. Porque é isso que o mercado, para ele liderar a etapa seguinte, vai cobrar dele. Vai entender como é que funciona o arcabouço jurídico, né? Aí, para conversar com a doutora Juliana, a gente tem que entender como é que funcionam as normas e as leis. Então, eu acho que no protagonismo do que o estudante precisa, a gente precisa levá-lo até a fonte de informação. Muito mais do que ensinar busque caminhos. Se ele aprender a buscar os caminhos sozinho, eu vou estar fazendo uma função extremamente importante, que é torná-lo protagonista quando eu não estiver por perto. Porque, às vezes, a gente sempre tem os mestres, né? O pessoal aqui, e todos, o professor prezado ali, a gente sempre, na minha cabeça, foi esse pessoal que me informou. O professor Rochelle está também. Ou seja, eu assentei o conhecimento que eu tenho, vendo eles a crescer. A universidade foi crescendo, eu vi isso há 10, 20 anos atrás, quando eu cheguei aqui, e olhando hoje, os protagonistas nós temos no papel, eu interajo o tempo inteiro, levo a universidade o tempo inteiro. Primeiro, eu falo sempre, Juliano, primeiro a universidade vai primeiro, depois eu vou em seguida. Porque ela é a estrutura, ela nos representa, isso é como um maciço, eu brinquei até hoje ali, um maciço de um bloco da era glacial abrindo o fiordo, né? É a estrutura da universidade, se a gente pensar no papel dela na nossa sociedade como um bloco de conhecimento. Eu acho que o protagonismo, no nosso caso, para as mulheres, para os alunos e tudo mais, é buscar conhecimento. É nós fazermos eles buscar esse conhecimento. Nós, aqui, enquanto empreendedores, fazer com que as pessoas, você sabe desse curso, divulgar mesmo. Tem muita informação que é desperdiçada. Acho que se eu puder fazer algo nesse sentido, é assim que eu estou tentando agir. Né? E, olha, para buscar conhecimento, eu tenho conhecimento, eu tento compartilhar. Só acho que eu vira e mexe, eu tenho reunião dando escalera com o pessoal. Pergunta difícil essa, né? Mas eu acho que, como o professor Juliano falou, eu acho que o mais importante, que eu acho que existe um distanciamento grande nas organizações entre discurso e prática, é que a gente precisa de ambiente de respeito. Eu já exerci papel de líder, eu já fui liderado, e a gente, dentro de organizações, muitas vezes, descola resultado de respeito às pessoas. E eu acho que esse é o problema central para a gente precisa formar líderes que saibam o que é liderar com respeito. Você não precisa gostar de tudo que é feito, você não precisa concordar com tudo que é feito, você não precisa aprovar todo o trabalho que é feito em todo ambiente, mas é fundamental o respeito. Eu tenho dado aula de liderança em alguns cenários, tenho dado um curso grande de liderança pelo Acla, e uma das coisas que tem mais me chocado na interação com os alunos, e eu tenho usado isso com muita frequência, é uma coisa simples, como é ausente a questão do feedback no ambiente corporativo. E eu tenho falado que a ausência de feedback de líderes em relação aos seus liderados é desrespeitoso. E é de fato desrespeitoso. Você não respeita um liderado quando você dá para ele um feedback no final de um ciclo dele. Então, na hora de um ano depois de trabalho, você chega para o liderado e fala assim: eu não estou gostando do seu trabalho. Você não faz isso. Então, se a gente vai criar, e se a gente quer ser exemplo de alguma forma, eu acho que a gente precisa começar com respeito às pessoas. Respeito aos resultados, porque organizações precisam de resultados, isso é inegável, mas respeito às pessoas que estão construindo esses resultados. Eu acho que a gente precisa formar líderes que respeitam as pessoas com as quais eles trabalham. Pelo menos na minha experiência, eu vi que ao longo da trajetória profissional, nem sempre essas duas coisas estão casadas. Às vezes, organizações simplesmente viram máquina de moer gente atrás de resultado. E isso não é bacana. Né? Eu tenho falado com líderes com líderes corporativos, falando: chama a pessoa, fala: eu não gosto do seu trabalho, dá a perspectiva para ela, fala: eu acho que você precisa chegar aqui, eu acho que você precisa ir para lá, acho que você precisa melhorar assim, você precisa buscar qualificação lá, você precisa buscar qualificação. Mas a gente cria ambientes de lacuna emocional e de pressão emocional para as pessoas no ambiente corporativo. E então, se é uma das coisas que é fundamental, e vai muito em cima dessa ideia de serviço,
isso é uma das coisas que é fundamental para a gente ensinar e a gente aprender, é que liderança não pode ser dissociada de respeito com as pessoas. Acho que esse é o caso. Pelas falas, está aí um grande desafio de como a gente traz ações para formar isso, né, dentro da universidade, assim. Eu só gostaria, né, o professor Paulo trouxe o ser facilitador, e aí tocou num ponto fraco meu, porque eu sou apaixonada por facilitação, né, promover esse espaço de conversa, então eu acho que vocês trouxeram. Eu queria ressaltar, assim, logo no início da disciplina, que eu comentei que acho que isso tudo só é possível porque a gente teve o espaço, né, os professores foram universidade, né? Não seja só o multidisciplinar com áreas diferentes, mas que isso traga aprendizado e traga resultados. Então, queria escutar um pouquinho, a gente também não direcionou, então eu sigo aberto aqui, quem quiser iniciar a conversa, para falar um pouquinho sobre isso. Eu rezo muito para que essa palavra diversidade e inclusão não seja só um modismo. Que ela tenha vindo para ficar, efetivamente. Quando a gente fala de diversidade e de inclusão, a gente tem que pensar lá na raiz. Quando eu vou criar uma vaga, quando eu vou criar uma oportunidade, aí eu estou falando de mercado, a descrição da vaga já vem com algumas premissas que já excluem por si. Quando eu falo em inclusão, eu tenho que entender que em algum momento essa pessoa que necessita ser incluída, ela não teve acesso a um curso de inglês, então ela não tem o inglês fluente. Quando eu falo de inclusão, eu tenho que entender que aquela pessoa, mesmo não tendo acesso, ela tem condições de aprender. Então a gente tem que colocar uma outra palavra junto, que é a oportunidade. Então, quando se cria lá um perfil, quando se cria lá uma descrição para um determinado cargo, ou determinada vaga, ou determinada ocupação, há que se ter muito cuidado quando eu falo em incluir. E eu falando de incluir, eu não estou falando só das questões étnico-racial, eu estou falando de LGBTQIA+, eu estou falando de pessoas com 60+, que também têm total capacidade de aprender e de fazer algum tipo de entrega dentro das suas condições. Porque quando se fala em inclusão, tem um olhar muito voltado só para a pessoa preta. Maravilhoso, perfeito. Mas precisamos falar também da inclusão de mulheres, inclusão de refugiados. Então, a inclusão é muito mais ampla do que a gente imagina. E aí, buscando e trazendo a sardinha para o meu lado, e aí vocês falaram um pouquinho de liderança, eu tive a oportunidade de conhecer Luísa Trajano, que para mim é uma das maiores líderes que eu já conheci na minha vida. E ela tem um olhar muito inovador para essas questões, voltada para pessoas. A Luísa criou, dentro do seu movimento de empresas, um apoio emocional para mulheres. E aí ela conseguiu identificar mulheres que não estavam rendendo tanto no trabalho, estavam passando por violência. E no meio desse entender, ela perdeu uma funcionária por feminicídio. Então, vocês imaginam o sofrimento que foi para toda a equipe e para toda essa liderança, porque o líder também passa por isso, de perder. Imagino que seja nada fácil perder nessas situações. Então, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de inclusão, diversidade, é muito maior do que o que se prega, né, professores? A gente tem que trabalhar a fonte, trabalhar a raiz, entender de onde vem, como fazer. É o verdadeiro o que, como, quem, quando e quanto, porque tem custo. Então, há que se trabalhar todos esses casos.
Focando um pouquinho na prática do que a gente tem feito, né? A empresa é pequena, nós temos hoje um grupo todo com 70 funcionários, mas na pandemia a gente foi para home office, não voltou mais, então isso facilitou um pouco. A gente tinha algumas dificuldades locais, né? A gente está no interior, e isso facilitou muito agora. A gente sempre já teve sempre criou uma cultura de inovação e de horizontalidade. Então, assim, a ideia é que todos estejam no mesmo nível e compartilhando as responsabilidades, cada um com as suas responsabilidades. E a gente tem cada vez mais focado nisso e menos em algumas coisas que a gente às vezes colocava como critério para contratar e que não faz diferença nenhuma. Então, cada vez mais eu sou um dos maiores observadores. Lá, você está colocando isso aqui por quê? Aí a pessoa já não responde, ela já apaga lá e já continua. Porque a gente está cada vez mais focado, né, nas soft skills, né, as habilidades de cada um, e muito focado com a cultura da empresa. Então, isso já abre uma possibilidade, a gente conseguiu uma ampliação de diversidade muito maior porque está fazendo isso. Então, assim, muito foco na cultura, né, no que precisa ser entregue, né, então as responsabilidades que vão ser entregues, a pessoa precisa ter habilidade para fazer aquilo, e em alguns casos, muita técnica, né, dependendo, a gente está falando de empresas de tecnologia, alguns casos precisam da técnica apurada, mas isso tudo solicitando como uma técnica, e não como formação em tal lugar, formação numa universidade pública, a gente já viu até isso, né? Então não faz sentido. Então, focado cada vez mais realmente na pessoa e conexão com a cultura. E a gente tem conseguido um resultado tão surpreendente, porque a gente acha pessoas muito mais ligadas ao nosso propósito, ao propósito da empresa, principalmente, né? Não ao nosso, mas da empresa, e cada vez mais fácil, né, liderar uma equipe que tá realmente querendo fazer. Né? Na verdade, muitas vezes eles nos puxam, né? Porque isso vai acontecer. Então, só um pouco da prática aí. Eu queria citar um ponto que eu acho que é um ponto muito difícil, que nós, tentando ser protagonistas, né, para essa inclusão, temos que pensar bem um pouco da fala do Tony. Eu não sou economista, viu, gente? Então, os economistas têm vários, muito capazes no programa, me perdoem, mas a estrutura, né, econômica, por assim dizer, ela não é inclusiva, né? Dito de outro modo, o contrato que eu assino lá com o cliente, ele quer um resultado que muitas vezes é uma máquina pode ser uma máquina de moer gente. Minha primeira empresa era uma startup, a gente quis ganhar investimento, né? Porque a turma quer ganhar investimento, aí conseguimos. Gente, meus investidores, eles não eram inclusivos. Era uma máquina de moer o que fosse, né? E podia dar esse exemplo muitas vezes, né? Hoje a empresa é um pouco maior, claro que a gente tem um pouco mais de poder de barganha aí, né? Do que uma startup pequena. Mas eu acredito que isso é um problema sério. E que a gente tem que talvez formar as lideranças e nós mesmos criarmos, não sei se uma coragem, uma disposição para tentar lutar contra esse negócio, percebendo que é um pouco mais difícil. O que eu quero dizer? Muitas vezes os líderes, eles repetem esses padrões porque dá menos trabalho, gente. Permitam-me aqui dizer, dá menos trabalho você gerenciar um monte de gente igual do que um monte de gente diferente, né? É pobre em todos os sentidos, mas dá menos trabalho. Dá menos trabalho você tomar uma porrada de cima e descer a porrada integralmente, ou ainda pior, ao invés de se controlar, né? Dá menos trabalho. Mas eu acredito que a gente precisa, eu ao menos não sou um gestor, eu não consigo modificar a estrutura, mas ali nos nossos microambientes, a gente tentar perceber que, permitam-me falar, é foda, né? É difícil mesmo, mas tentar criar um pouco esse guarda-chuva, sabe? Cobrar um resultado, mas perceber que a gente vai precisar, talvez, de correr uma milha a mais ali para tentar fazer a inclusão acontecer de diversas formas, né? Para tentar fazer a diversidade nos times acontecerem de diversas formas. Acho que isso é um papel relevante, assim, da gente enquanto líderes. Eu vejo o time no IABT tem um time de pessoas, né? Um time que tenta fazer isso acontecer, tenta fazer o feedback acontecer. Porque um feedback acontecer numa empresa, gente, é difícil acontecer mesmo, né? E eu vejo como que esses meninos sofrem lá trabalhando muito mais do que talvez o contratado, né? Porque a estrutura é difícil, mesmo
o sócio da empresa querendo. Então, acredito que é um desafio de todos, né, nós aí, cada um na sua área, tentar modificar isso, entendendo que vai ser um trampo, mas quem sabe daqui a pouco subir uma cultura e realmente a gente avança. Pensando em estrutura, e nossa construção estrutural é péssima, seja de formação. Eu sempre disse, quando eu batei no caminhoneiro, sou o único da minha família que fez pós-graduação. Assim, vocês terem ideia do nível de onde é que eu saí. Se for tratado, é privilégio. E eu fico olhando para trás e pensando o seguinte, olhando que a gente vivencia, como é que eu posso mudar? E aí, 70 pessoas, a sua empresa é gigante. Né? Startup que tem 6 pessoas, ela é para gerenciar. E aí a gente se comprometeu agora a implementar esse gênero no meio. 6 pessoas. E aí o pessoal vai falar, que você vai fazer isso? Eu vou construir a base para que quando eu for grande, isso tem que ser mantido. Como valor do negócio. Quem vier negociar comigo, vai ter que entender isso. E aí foi uma construção interessante, porque sentamos um dia com um gigante mundial, e ele falou, isso tem que custar o mínimo possível para ele. A tecnologia brasileira vai custar o que ela precisa custar, que é o conhecimento da universidade que eu estou fazendo. Aí a conversa parou ali e sumiu. Cara, esse mês passado, voltaram aí. A safra está chegando. Por quê? Porque é o seguinte, se você não impõe o valor da sua cultura, é difícil. É difícil porque você vai crescer errado. Aquele negócio de faltar seu corpo, para voltar em um lugar é difícil. E há pouco tempo atrás, eu vivenciei 2 experiências que foram desastrosas assim, em termos de emocional. Eu tive que administrar uma pessoa com depressão e um pai com câncer. E na estrutura do negócio, essa pessoa chegou para mim e falou assim, olha, eu não consigo chegar no horário do emprego. Vamos sentar. Na terceira vez nós sentamos conversando. Aí falou, emocionalmente, eu não aceito esse mundo, não tem, sabe? E com muita conversa, eu falei, você só tem um compromisso comigo, eu vou te ajudar. Você precisa chegar aqui todo dia 8 horas da manhã. E era muito compromisso que você tem. Você precisa entender, se você chegar 8 horas e precisar voltar para casa, você pode voltar. E hoje, há pouco tempo, consegue fazer isso, e toda a estrutura profissional permite esse posicionamento. Mas é bom, como é que eu vou vender o valor? Porque o valor financeiro, o valor monetário, todos não tem substâncias químicas. O mundo vai seguir o padrão normal das substâncias químicas se ela for segura para outro. Eu posso fazer além. E se eu mudar isso, às vezes, quando as empresas forem chegando, elas vão agorando, quem sabe a gente vai conseguir formar uma base de empresas que vai ter uma mudança importante. Mas esse posicionamento pode acontecer. Eu vou fugir um pouco da fala dos colegas. Você perguntou como escolher pessoas para trabalhar com você. Eu sempre brinco na minha sala de aula que gente ruim estraga tudo. Gente ruim tem um talento natural para estragar as coisas. E quando eu falo ruim, não é uma questão de índole, é uma questão de não estar qualificado para o exercício da função. Então, quando eu tive a oportunidade de escolher pessoas para trabalhar comigo, eu sempre olhei gente que sabia fazer as coisas. Porque a gente precisa de gente que sabe fazer as coisas. Uma das coisas que eu observo, a gente está discutindo muito hoje em dia, no ambiente corporativo, soft skills ou as competências, mas a gente, de alguma forma, se perdeu na ideia de qualificação de base, as competências técnicas necessárias para o exercício do trabalho. A gente precisa, se eu quero alguém que saiba trabalhar com Excel, eu preciso ter pessoa que saiba trabalhar com Excel. Se eu preciso de uma pessoa que saiba inglês, eu preciso de uma pessoa que saiba inglês. E aí eu acho que organizações precisam ser... É raro a gente ver organizações que têm programas de treinamento
consolidados e recorrentes para os seus funcionários. Eu não quero que a empresa fale que eu sou colaborador. Eu trabalho em ambiente privado, você é colaborador. Colaboração é da abolição da vontade, colabora se quer, se não quer, não colabora. Pode me chamar de empregado, não tem problema não. Precisa ter sentimento de dono? Não precisa. Pode, não sou dono, pode só me chamar de empregado, tá tudo bem. Mas precisa ter um ambiente onde eu possa me desenvolver e onde eu possa entregar. As pessoas têm responsabilidade, mas é necessário que as organizações invistam as pessoas, porque na hora que eu vou escolher, e isso vai ser inegável em qualquer contexto, e aí a gente tem um problema de exclusão, porque na hora da escolha, qualquer jogo, ok? A gente não está discutindo nada do jogo, organizações têm que ser rentáveis do ponto de vista, se elas são privadas, e elas, se elas são públicas, elas são responsáveis fiscal. Então, não tem jeito. Dinheiro vai entrar na conta uma hora ou outra. A gente precisa de gente qualificada. Então, como é que a gente trata? A gente precisa de criar ambientes onde a gente qualifique as pessoas e exclua menos as pessoas por falta de qualificação, por falta de competência, por falta de expertise para o exercício de uma atividade. Então, quando eu fui escolher, eu sempre olhei para quem sabe fazer. Eu acho que a gente precisa formar gente que sabe fazer. E a gente precisa trabalhar pesado nas condições de base, de largada, ou no meio do caminho, ou no final, para que a gente consiga fazer gente que sabe fazer, para que a gente possa ter ambientes mais produtivos. E acho que dá o gancho justamente que agora a gente entra numa parte, talvez, de como fazer, como formar essas pessoas, né, dentro do ambiente acadêmico. Vou pedir licença para já formular uma questão aqui do roteiro, e já vou fazer duas perguntas direcionadas. A primeira, a gente está direcionando aqui para o Joel, para o Matheus e para o Paulo. Que é, pensando na trajetória de vocês, o que vocês acreditam que estimularia o aluno a desenvolver projetos de inovação tecnológica? Né? E aí já pedindo uma opinião, né, trazendo o mercado para dentro da universidade. Então, vou deixar a palavra com vocês. Bom, deixa eu começar, talvez tecnicamente, em área bem caixinha, né? Uma coisa importante, existem algumas características das pessoas que você tem que respeitar, olhando bem a questão. Tem pessoas que não estão preparadas para entender e não serão entendidas. Isso é nato. A pessoa não se sente à vontade nesse ambiente de risco, ela não se sente à vontade nas inseguranças e nas oscilações. E a gente tem que respeitar isso. Um grupo, na média, que Gauss já dizia que é tudo pela média, né? Um grupo grande, na média, quer fazer. Mas, às vezes, faltam as ferramentas, as oportunidades e tudo mais. A esse grupo, a gente tem que prover ferramentas, né, para ajudar a chegar lá. E existe um grupo que, de certa forma, já é diferenciado, e a curva de Gauss se estreita do lado oposto, que é do lado entre aquelas pessoas que já nasceram com alguma coceira, né, alguma vontade a mais, seja quando deixa o setor público para arriscar, né, seja alguém que já vem de formação básica. Eu olharia na universidade pensando, se eu pudesse voltar atrás, pudesse dizer a quem lá está, o que eu faria hoje olhando para trás, quando a gente não tinha as ferramentas que nós temos hoje, usar as ferramentas que a gente desenvolveu nos últimos 20 anos para desenvolvimento de capacidades, né, de habilidades. Então, muitas vezes, o pessoal está muito preocupado, às vezes, em olhar certos nichos e aprender certas ferramentas e esquece de outras que são fundamentais. Se você quer falar de negócio e você está na universidade, o ambiente não te provê, você precisa ir para onde as pessoas falam de negócio. Seja nas estruturas de um empreendimento gratuito da Dom Cabral Online ou até presencial, quando eu já tive alguns, né? Seja no Estado, quando o Estado promove uma reunião pública e você precisa entender de direito e de estrutura de Estado para saber que ele é o seu ente regulador e não de todos.
Então, a um aluno que está interessado em desenvolver essa capacidade, ele precisa entender, ele precisa buscar essa informação se a universidade não prover. A universidade não vai dar conta de dar a você tudo que você anseia. Aqueles que anseiam muito correm na frente, os que estão no meio do caminho, e até aqueles que não anseiam por isso. Né? Então, eu acho que desenvolver essa capacidade de você incorporar é buscar essa informação. Se você vai transitar para o ambiente de negócio, você tem que entender que as pessoas que falam de negócio têm uma linguagem própria, têm um jeito de desenvolver. Então, essa dicotomia, essa aproximação da universidade com o negócio ajuda muito nisso. A gente quebrar essa barreira. Essa barreira não existe. Como o professor Guilherme falou, como outras pessoas falaram, a gente precisa resolver isso. Não existe dificuldade para o mercado da universidade. Isso são coisas que nós criamos como sociedade. Culturalmente, nós precisamos romper isso. E cabe a nós estamos aqui para romper isso. Esse tipo de evento, né? Eu sempre falo muito com o pessoal assim, eu tento fazer o que eu posso para promover a universidade. E, por outro lado, a universidade, eu tenho visto que ela tenta fazer o que ela pode para me promover. Isso é perfeito. Eu sou um defensor ferrenho, o pessoal briga, às vezes porque não funciona, está tudo funcionando. Tu precisa entender a regra, como é que é. O jogo, no momento, é jogado assim. Então, eu acho que você que é aluno, você que quer empreender, eu acho que você podia olhar um pouco para essa questão. Se você realmente quer empreender, empreendedorismo, você suporta correr risco, você dá conta de suportar isso como pressão, como essa estrutura, como bem falou, como a máquina antes de ser estrutural, você tem que aprender com isso. Se você não conseguir fazer isso, não tem condição. Tá? E aprender as habilidades técnicas, né, de negócio. Então, vá onde as pessoas falam de negócio para aprender sobre negócio. Vá onde as pessoas falam de inclusão social, que eu faço muito isso, quando eu não sei, eu fico 50 anos e não importa falar eu não sei, eu vou lá e falo, doutora, como é que eu consigo, como é que eu falo isso? Desculpa, perdão da minha ignorância nessa questão. Né? Você vai aprender. Isso é fundamental. Eu imagino duas coisas assim, tem tudo a ver com o que você falou. Primeiro, a provocação, que já foi falado aqui. Então, assim, no ambiente da universidade, quando a gente entra, parece uma bolha que tem muita coisa ali, você começa a ver muita coisa, na hora que você vê o curso já acabou. Então, assim, se não tiver alguém pensando nisso, te provocando, você vai sair de lá, agora o que eu faço? Né? Jogado no mercado, sem saber o que fazer. Isso se reforça muito no interior, né, professor Adriano, que a gente tem menos ainda coisas acontecendo para poder ser provocado pelo próprio ambiente. Então, isso eu acho que é fundamental, a provocação, e criar oportunidades. Eu acho que as universidades têm criado muito isso, né, criado empresas júnior, o próprio movimento empreendedor dentro da universidade, e cada vez mais, né, eu acho que talvez precise evoluir mais essas conexões com a própria empresa, mas criar essas oportunidades. A partir daí, quem tem o bichinho do empreendedorismo vai despertar e vai se virar. Se tiver faltando ferramenta, ele vai buscar. Se tiver faltando alguém com outra característica que ele não tem, ele vai buscar. Ele se vira depois disso. Né? Eu acho que essa é a mágica do empreendedor. Quando ele quer, não tem nada que segura, não tem barreira, não tem essa dificuldade. Ele vai falar que a gente faz ao contrário, né? Querendo, não, aqui é muito diferente dali, aqui que é lento, aqui é tudo criado para a gente sair fora disso. Quando você quer mesmo, isso aí, a gente ignora tudo, depois vai alguém falando, nem sabia disso, né? Então, acho que essa provocação em criar a possibilidade, o ambiente para que provoque o aluno a fazer é o fundamental. Bom, gente, eu sou enviesado, eu sou apaixonado por inovação, né? Eu acredito, já esse início, eu acredito que todo ser humano ele quer inovar. De fato, tem os que vão fazer a inovação mais nível alto, H3, ou disruptivo, que você quiser chamar, mas tem alguns que vão querer gerar mudança ali de modo mais local, na operação, tolerando menor risco, menor incerteza. E uma coisa que eu acho que é fundamental para os alunos, e pensando mesmo na minha trajetória, eu vim do interior, eu não sabia o que era isso também, não. Eu pensei assim, vou ser funcionário público aqui, se eu der sorte, não volto na cidade, faço alguma coisa lá. Aí, de repente, o professor fala de empreender. Gente, eu fiquei fascinado. O que é isso? Esse negócio muito doido é criar um negócio, é isso mesmo. Então, assim, acho que
contar essa história, sabe? Essa narrativa, acho que ela é forte. Então, contar que isso é legal, contar que isso é difícil, mas mostrar que eu vejo o maior desafio lá com meus alunos, né? Eu fico preocupado, falar, gente, as coisas difíceis são boas, viu? Você não quer ficar sentado vendo Netflix o dia inteiro, não. Isso é mentira que te contaram. Sai dessa. E a inovação, ela faz isso, né? Ela nos movimenta. Então, acredito que contar essa narrativa, né? Bicho, você pode transformar na sua realidade. Você não, eu não vou ser líder, eu não vou ser chefe. Não, mas você vai ter um cara que trabalha do seu lado ali. Talvez você vai ser a diferença para essa pessoa, para sua organização. Acho que eu fico feliz, né, ver o programa crescendo e tantas iniciativas contando essa realidade, despertando pessoas. Vira e mexe, a gente ouve alguém falar, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Fui lá em uma palestra, né, e às vezes nós mais que buscamos pesquisar, assim, vocês mais que eu ainda, mas a gente é muito crítico, né, a gente tem essa porrada no empreendedorismo de palco, né, nessas coisas, e tem que descer a porrada, claro, mas também tem um lado bom, né, porque também difunde, né? Eu não tô lá dando cambalhota, eu acho isso horrível. Às vezes o cara cambalhota e tá atraindo alguém. Então acho que essa, não sei se é o melhor meio, mas eu acho que difundir essa narrativa mais e mostrar mais bons exemplos é muito poderoso para os alunos. Eu vejo isso lá na PUC, né? Os meninos seguem. Tem alguns professores que buscam inovar na UFMG também, e os meninos sempre seguem. Então acho que por aí é um bom caminho. Direcionou uma pergunta para falar para os alunos e agora, né, a gente está direcionando agora uma pergunta para o Marconi e para a Juliana, mais voltada para a universidade, né? Então, assim, quais ações de desenvolvimento que vocês sugeririam para o programa poder realizar justamente para esse desenvolvimento de competências aí para a formação discente? Bom, eu sempre gosto de trazer a pergunta para a minha realidade. E aí, professor, eu sou filha de um pedreiro e de uma manicure. Na minha família, empreender sempre teve presente. Mas não tinha esse nome de empreender, era trabalhar por conta própria, né? Ou se virar mais profundamente, fazer uns corre, porque o dinheiro tem que vir de qualquer jeito, né? E eu sou fruto de escola pública. Infelizmente, escola pública não se fala em empreender, se fala em ser CLT. Vai trabalhar na multinacional, porque esse é o caminho de vida. Vai ser caixa do supermercado, porque esse é o seu caminho de vida. Eu queria muito, sabe, que a universidade tivesse algum programa que levasse um pouquinho de empreendedorismo para esses meninos da periferia e para dentro das escolas estaduais e municipais. Levasse essa palavra de possibilidades para esses meninos, porque eles não têm ideia do que é esse universo aqui. Porque, infelizmente, pessoal, a gente que é da periferia, das favelas, a gente estuda em escola pública para pagar a universidade particular. Ao contrário de quem estuda em escola particular, vem para a universidade pública. É absurdo, mas é a verdade. Então, o que a gente tem muita vontade e muita ansiedade de ter alguém para falar para a gente, olha, lá dentro da universidade acontece isso, o caminho, mostrar o caminho é esse, eu posso te ajudar, eu posso te dar a mão. Dentro da universidade tem um programa X que vai te proporcionar tal caminho, que vai te chegar a esse resultado. Então, eu acredito que essa conexão, sabe, professores, ela é extremamente importante. A Escola de Negócios da Favela tem feito isso de uma maneira muito bacana. E aí, rapidamente, só queria contar um caso. Dentro de um dos nossos top 10, nós tivemos 21 inscrições dentro da Expo Favela. Foi feito um filtro de 300, nós tivemos top 10. Dentro de um dos empreendimentos, tem uma empresária que descobriu uma necessidade. Bom, o público LGBTQI tem uma dificuldade com vestimenta íntima. Então, a maioria dos que têm a genitália masculina amarravam a genitália durante o dia todo com fita crepe, às vezes até com super bonder, para que aquele volume não aparecesse. E aí eles trabalhavam o dia inteiro sem fazer xixi. E aí isso gera vários problemas. E ela, enquanto enfermeira, verificou e presenciou a morte de um trans, porque ele não usava banheiro. Então, ela desenvolveu uma lingerie onde encaixa a genitália e ele pode ficar feliz o dia inteiro. E aí ele vai para a piscina, ele vai trabalhar, e quando dá vontade de ir ao banheiro, ele vai ao banheiro. Então, é inovação, é tecnologia e é pensar em gente,
Isso veio de uma dor, que normalmente empreender é solucionar uma dor, um problema, nasceu uma solução e virou um negócio. Então, é essa mudança de chave, a mudança de comportamento, um olhar, uma mudança de mentalidade, pode fazer toda a diferença. Então, eu queria convidar vocês. Vamos subir o morro? Vamos entregar qualidade para esses meninos também? E, ó, a favela movimentou em 2020, em pleno ano de pandemia, 181 bilhões. Não sou eu que estou falando, é o Data Favela, que a gente agora tem um instituto também, que mede se a coisa está dando certo. Então, entre coxinhas, pastéis, bronze da laje, motoboy, mototáxi, a gente movimentou 181 bilhões. Vocês conseguem imaginar a economia do Brasil sem as favelas? Vou deixar essa reflexão para vocês. Seria bem arrogância sugerir alguma coisa para a universidade, mas, assim, a minha maior ansiedade, né, é porque, como professor de escola privada de gestão, eu ouço uma falácia recorrente, que é o seguinte, e os alunos falam isso com muita recorrência: a gente aprende na prática, para ser verdade, se dá 100% certo. A gente aprende a fazer certo e a gente aprende a fazer errado. Mas a gente aprende na prática, né? A gente vai aprender a fazer certo quando você entra numa organização que está fazendo as coisas certas. E quando você entra numa organização que está fazendo as coisas erradas, você vai aprender a fazer errado. E vai perpetuar esse fazer errado. A gente tem uma mentalidade, e eu não sei se isso é do Brasil, mas, assim, existe uma certa noção em alguns contextos corporativos de que a universidade é o espaço, e eu, na minha experiência, eu escolhi na minha trajetória profissional seguir uma trajetória que eu trabalho e, além disso, eu sou professor. Tá? E eu estou falando de propósito, isso que meus alunos me perguntam: professor, além de dar aula, você também trabalha? Eles perguntam para mim. Eu trabalho e sou professor. Eu escolhi essa trajetória, e uma das coisas que eu vi ao longo dessa trajetória é que a gente, dentro do mercado de maneira geral, as pessoas, e eu ouvi isso da minha trajetória: você é acadêmico, você tem perfil acadêmico. Isso é de matar. Isso é de matar, mesmo. Porque eu tenho, obrigado. É isso mesmo. Porque eu acho que a universidade tem as evidências. Então, uma das coisas que eu acho que seria muito importante é que a gente começasse a trazer para as empresas evidências que a universidade tem, ela discute e ela ajuda empreendedores a errar menos. A gente, me permita um exemplo. Há pouco tempo atrás, a gente assiste, volta e meia, aqueles pitches do Shark Tank, tanto no exterior quanto aqui, né? E todo empreendedor que vai lá fala: eu estou atrás de smart money, porque vocês são pessoas que nos ajudam e têm capacidade, competência. Há pouco tempo atrás, 2018, 2017, eu li um artigo acadêmico muito interessante mostrando que a vasta maioria dos empreendedores que vão lá vão porque tem um problema de fluxo de caixa. O problema é dinheiro. Não tem nada de smart money, não tem nada disso. É falta de dinheiro. Aí o cara vai lá porque precisa de dinheiro. Então, uma coisa é o discurso, a outra coisa é a evidência que a academia traz. E a academia traz essa evidência. Você tem estudo científico de altíssimo nível, de altíssima qualidade, que poderia ajudar muito empreendedor a fazer menos bobagem. O empreendedor faz muita bobagem porque não lê. Não lê, simplesmente não lê. Não lê, assim, fica lendo livro de aeroporto. Eu falo com os meus alunos: por favor, larguem os livros de aeroporto, por favor. Que é mais ou menos o empreendedor lá que fica dando salto, né? Livro de aeroporto vai te ajudar em nada, porque é assim, né? Os 3 passos disso, os 2 passos daquilo, os 5 passos daquilo, pelo amor. Livro de aeroporto, larga. Você quer aprender alguma coisa? Quer? Então para de ler livro de aeroporto. Por favor. Uma das coisas que eu sempre falo nos meus cursos de liderança, que aluno fala assim, e é libertador para eles, de verdade: vocês são gerentes? Eles falam assim: somos. Então deixa eu falar. O que você faz? A gente planeja, coordena, você bobinho. Você apaga incêndio o dia inteiro. Aí eu olho para você assim: é isso mesmo, você apaga incêndio o dia inteiro. É verdade, eu apago incêndio. Mas isso está errado, tá? Não, eu falo assim: então 100% dos gerentes do mundo estão errados. Mas a academia já mostrou que o trabalho do gerente é marcado pela brevidade, variedade e fragmentação. Um jeito chique de falar que gerente apaga incêndio o dia inteiro. A academia já mostrou isso. A literatura acadêmica já mostrou isso. A literatura acadêmica já mostrou que o trabalho do gerente é esse caos. E vai ser sempre assim. Então,
sugestão para a academia, seria ótimo que a gente conseguisse fazer a academia abrir espaços de discussão baseada em evidências, sabe? Chamar o mercado para falar assim, quem sabe de verdade? Sabe assim, eu não estou dizendo que o mercado não tem muito conhecimento, mas a academia tem conhecimento demais e que o mercado não tem acesso, porque está... sobre transformação, o título do artigo do cara é Entendendo a Transformação Digital. E aí o cara fez um trabalho monstruoso de ler uma tonelada de artigos e trazer os artigos e falar assim, o que é e o que não é esse negócio. E aí você tem uma aula dentro do artigo, cara. Então eu falo com os meus alunos assim, olha, vocês precisavam ler mais. Artigo acadêmico, ciência. Então assim, é bem arrogante dar essa sugestão para a universidade, mas assim, porque a universidade está produzindo, mas se a gente conseguisse construir esse diálogo com o mercado, porque a universidade sabe muito. E o mercado, às vezes, não sabe o que a universidade sabe e não tem acesso àquilo que a universidade sabe. Tenho certeza que essas falas vão casar com os outros painéis também, vai ser um futuro bem interessante. Vou negociar mais 5 minutinhos aí, que eu vi a plaquinha subindo, mas eu vou querer fazer as 2 últimas questões que a gente tem aqui. A primeira que a gente roubou até do professor Rochel, que fez na última banca, se não me engano, uma das ações, né, que o grupo está propondo é o programa de mentoria aí para promover a interação dos alunos com profissionais, que essa mentoria seja individual ou em grupo, e aí isso promova rede, né? E a intenção é convidar pessoas, né, do mercado para poder ser mentores, e aí a gente quer saber de vocês o que estimularia, né, cada um de vocês a ser mentor para os alunos aqui do programa de inovação tecnológica. Deixa eu falar brevemente, então, antes, é só porque meu caso é simples, é só chamar. Nem tempo não dá arruma um jeito, certo? Mas assim, já está falando você breve mesmo. E eu acho que tem muita gente assim que só chamar, viu? Talvez tenha um despertar estratégias, né, de mostrar os outros, mas já tem um grupo ali que é um negócio de empreender, né, velho, de inovar. Você toma tanta porrada que quando alguém quer te chamar para você tentar ajudar alguém a não tomar tanta porrada, essa nova, eu vou lá mesmo, que eu vou tentar ao menos, né? É só chamar que eu vou. Bom, na escola de negócios, eu acabei assumindo 2 turmas de mentoria, porque eu sou louca por mentoria, eu acho que é escutativa no último grau. Primeiro a gente escuta, depois faz algumas sugestões, abre caminho, mostra portas, faz conexões, que o mentor também tem esse papel de fazer conexões. Então, estou total à disposição, até para interagir um pouco com essa linguagem, entendendo qual o perfil de quem vai ser mentorado, isso é muito importante. Outro detalhe também, entender a maturidade dos mentorados e colocá-los no mesmo nível no primeiro momento e depois mesclar esses níveis. E estou total à disposição, adoro, a mesma coisa de perguntar, quer tomar água? Só completando também, a gente já faz isso o tempo todo, né? Eu acho que a gente já está acostumado a fazer, né? Só chamar porque a gente já é uma prática, né, de fazer, e eu acho que aí vem um pouco da cultura de compartilhar. Eu já recebi muito suporte, né, e naturalmente isso volta, e as conexões, a gente sabe que as conexões fazem com que a gente tenha mais oportunidades, então vira uma bola de neve, né, positiva, e eu acho que não tem muita dificuldade, não. Realmente a organização disso facilita, né, para a gente na correria, mas vira e mexe tem quinta-feira mesmo, já tem na minha agenda uma pessoa para ser atendida que quer falar sobre a pesquisa dela lá. Então, assim, eu acho que é um bom caminho,
né, um excelente caminho. Certamente nós vamos buscar nessas mentorias pessoas, né, para trabalhar com a gente, para fazer parte da equipe, né? Então isso também tem que ter os dois lados, né? Não é um lado só. Então acho que é sempre positivo, e a conexão com os professores também, que são os coordenadores, isso nos ajuda também com essa relação muito boa, sempre bem, né? Eu tenho disposição também, mas ao tempo é terrível para a gente. Mas tem um negócio hoje que está matando todo mundo, é o tempo. Seja a falta ou o excesso dele. Né? Se você observar, hoje tem gente que tem tempo demais e não está sabendo o que pensar da vida e não se encontra na vida. Tem gente que tem tempo de menos porque a vida está passando e não está vendo. Né? O caminho, a locomotiva está seguindo, né? Com os mineiros, né? E você está vendo a árvore e a janela passar. Fica à disposição, mas lembrando sempre que nem sempre, e aí é importante, mentorar muitas vezes, eu já tive essas experiências, a gente desagrada as pessoas. Então, é bom que as pessoas estejam preparadas para ser mentorado, porque isso às vezes causa um impacto, né? Esses dias eu vi com o pessoal aí, eu já faço isso, né? Assim como todos, eu acho. No Scaleb eu já faço isso aqui na universidade, às vezes vai para a CTIT, o pessoal quando precisa, quando a gente interage. E qualquer um pode procurar. Então, aqui no BHTEC, eu acho que eu sou a figura mais conhecida nesse parque. Então, aqui há quase 10 anos já. Então, qualquer que precisar de ajuda, nós estamos aqui, independente da parte oficial. Tá? Seria delicado falar que não estou à disposição. Foi um prazer. Então, mas a gente está à disposição, mas eu só gostaria de colocar um ponto adicional que esteja disposto a escrever. Assim, eu acho que a gente precisa produzir conhecimento. Assim, então, assim, conversar, debater, falar das experiências, mas produzir, sabe? Escrever. Eu acho que tem muita riqueza que a gente não escreve, né? E aí a gente, seja a gente disposta a escrever, pode procurar que a gente não tem braço, às vezes, para escrever, né? E a gente gostaria de escrever. Então, se vir discutir, gerar riqueza, gerar conhecimento, isso é bacana. A gente está à disposição. Muito bom. A gente anotou, né? O doutor aí, resolver. E para finalizar, então, a gente ainda tem alguns minutinhos. Um minutinho, assim, se cada um puder falar, né, um conselho que daria para alguém que tem a trajetória de vocês como exemplo, que quer ser protagonista, né, da sua própria trajetória, enfim, uma palavra final para deixar aqui de mensagem para os alunos. Bom, primeiro, com palavra final, permito-me agradecer muito, é uma alegria muito grande mesmo, quando a Romilda me chamou, né, fiquei muito feliz, porque esse programa fez mesmo a diferença na minha trajetória, definitivamente. Eu não contei, mas eu empreendi porque eu queria fazer um mestrado, e o único lugar que aceitou que eu trabalhasse nesse mestrado era uma aceleradora, entendeu? E aí que começou, né, então, podia narrar vários casos aqui, de como que esse programa fez a diferença. E me coloca à disposição, né? O Matheus Luiz, eu vi ali que eu virei primo do Gustavo Lima, mas não, ainda não. Tá tudo bem, chique, né, da época ali, mas é Matheus Luiz mesmo, só isso. Mas muito bem, dando essa palavra, né, quem sabe um conselho, eu pensaria em 3 coisas. Uma, e aí eu falo isso para os alunos, acho que muito parecido, né? Eu acho que a gente tem que vencer a preguiça, sabe? Tem que ler mesmo, tem que estudar mesmo, tem que trabalhar mesmo. Acho que tem que entrar nesse trem acelerado, acho que isso faz bem. Então esse é esse pensamento de trabalhar pouco para gerar grande resultado, né? Nossa, isso é terrível, não é um bom caminho. E eu acho também que o segundo conselho, que é muito desafiador, especialmente se você aceitou o primeiro, é buscar cuidar também de coisas não profissionais que possam garantir que a gente consiga encarar a maratona inteira da vida, né? Isso é punk. Eu trabalho com TI, gente. Infelizmente, estava até terminando uma pesquisa legal agora. A gente entrevistou muitas empresas e fez umas técnicas bacanas ali para perceber que o adoecimento nessa transformação digital é um negócio absurdo, né? Então, acho que claro, eu joguei aqui um conselho para a pessoa, né? Isso é para todo mundo, mas acho que a pessoa que vai trabalhar com inovação,
é bom, né, seguir esse segundo conselho aí. E um terceiro, que eu acho que, ao menos, foi fundamental para mim, é realmente tentar vencer esse negócio do perfil do acadêmico. Eu também eu recebi essa crítica, você é muito acadêmico. Eu falo, meu Deus do céu, eu estou tentando aprender, né, isso é ruim. Mas a gente buscar, de fato, estudar, se unir com pessoas que sabem mais, né, nas diversidades aí do conhecimento. Acho que, então, se a gente conseguir trabalhar duro, ter aí uma saúde, né, ou buscar uma saúde maior e buscar sempre aprender, pô, a gente vai, acho que não tem erro, não. Não é fácil, né, mas... Eu acho que o principal é a gente estar sempre buscando encontrar o que a gente gosta. Quando a gente encontra isso, fica tudo mais fácil. E se tiver que procurar a vida inteira, porque tem alguns que mais sorte que encontram rápido e outros que demoram mais. Então, se tiver que procurar a vida inteira, que procure a vida inteira e use essa jornada como uma forma de estímulo. Porque assim que você encontra, tudo fica mais fácil, né? As coisas começam a fazer mais sentido, a luta da maratona começa, né, a ficar um pouco, não que é fácil, mas costuma, vai mais tranquilo. Então, acho que esse é e para fazer isso tem que estar procurando o tempo todo. Então, acho que a procura o tempo todo é fundamental. E aí, né, nos ambientes acadêmicos, criar oportunidades para que as pessoas facilitem essa procura, experimente coisas, eu acho que é um grande caminho. E fecharia com, assim, eu acho que tudo que a gente falou aqui passa muito pela educação, né? Então a gente precisamos trabalhar mais a educação empreendedora que existem formas muito diversas de empreender. Então, assim, conhecer isso é fundamental. Então todo mundo precisa conhecer isso como realmente um conhecimento básico, né? Então lá em Viçosa, a professora Adriana estava movimentando um programa para levar para as escolas públicas, junto com a governança do nosso ecossistema de inovação. Então, tem sido feitas ações, mas acho que a gente precisa muito mais, né? E aí também na universidade, continuar fazendo, acho que é onde já está acelerando mais. Porque isso, e com isso, né, tendo conhecimento, começar a pensar na cooperação. O Marconi falou, eu acho que tem um outro lado também. A academia também, primeiro, acho que nossos empresários, né, eu estive como presidente da Associação Comercial e CDL e conheci muito empresário de coisas muito tradicionais, né, apesar da gente ter de inovação, e a gente vê a pouca formação, pouco conhecimento, e isso dificulta demais. Eles não entendem. E nós, lá da universidade, a universidade e a cidade é quase misturado, em Viçosa. E eles não entendem como funciona. Então, às vezes, eu tinha que falar para eles, você está querendo um negócio que lá não é obrigação lá fazer. E não vai fazer desse jeito que você está querendo. E a mesma coisa do outro lado, assim, com os professores, e aí, novamente, está num lugar pequeno, a gente encontra no clube, a gente encontra os professores por quanto é lugar, e ele fala, o que você está querendo da cidade não é assim que você vai conseguir, né? Lá ele tem essa dificuldade. Eu acho que conhecer mais para cooperar é fundamental, porque eu falo que a universidade sempre fez tudo muito sozinha, porque não tinha, a informação estava lá e ela estava sozinha para fazer. Então, esses professores tiveram que desbravar tudo no peito para poder fazer. Hoje, com a informação disponível para todo mundo, tem muita gente fora de lá gerando muito conhecimento também. Às vezes não registrando como deveria registrar. Mas se não houver essa cooperação, um lado vai ficar... A gente está sempre perdendo, né? Os dois lados estão fazendo um pedaço, um às vezes fazendo com a prática, outro fazendo com a teoria, e se não juntar isso, não faz sentido. Então, acho que essa cooperação aí é fundamental e é um esforço que a gente tem tentado ajudar a fazer, porque para a gente que tem as empresas ligadas à universidade é fundamental, mas tem que entender os dois lados. Bom, eu queria agradecer a Delícia, que me convidou para compor esse painel, a Ronise, que a gente vem conversando já esses dias, muito obrigada pelo convite, senti extremamente honrada. As minhas colegas do Grupo Mulheres Brasil, que estão sentadinhas aí, a Fernanda Andrade e a Dalva Domingos, que dividem aqui a liderança dos núcleos de igualdade racial e de violência contra a mulher. E eu quero dizer uma palavra, várias palavras, né? Seja você mestre, doutor, graduando, ou sem nenhum tipo de entrada no ambiente acadêmico, empreender é foda. É muito difícil. Mas é possível. E a palavra empreender, ela vem carregada de muitas coisas. Uma delas é a solidão. Empreender
é muito solitário. No meio do caminho, várias pessoas vão ficar, porque as pessoas não entendem muito o que você está falando, o que você está fazendo. Você só fala nisso. Minha filha falou, mãe, pelo amor de Deus, fala de qualquer outra coisa comigo, mas não fala comigo de mentoria, consultoria, palestra e do Grupo Mulheres do Brasil. Eu não aguento mais escutar, mãe. Pelo amor, mãe, por favor. Então, são escolhas, né? Eu falo que eu acabei de fazer uma transição de carreira que não foi nada fácil. Doeu a barriga, chorei, dei uns gritos. Falei, meu Deus, eu vou largar o serviço público, cargo bom, salário bom, mas empreender é o que me move, modificar a vida das pessoas e poder contribuir de alguma forma com pessoas que têm trajetórias parecidas com a minha, me faz assim sentir nova e renovada a cada dia. Fácil? Lógico que não é. Super difícil. Todo dia você tem que estar buscando alguma coisa, todo dia você tem que estar tentando entregar alguma coisa. Professor, foi muito assertiva a sua colocação. Empreendedor tem preguiça de ler. Isso é um desafio muito grande que a gente, enquanto mentor, enfrenta. Eles querem muito que a gente entregue pronto. Mas e o dia a dia da empresa? É com eles. Então tem que ler, tem que aprender e tem que buscar conhecimento. E, grudem nas pessoas que têm o mesmo propósito de vocês. Porque grudar em pessoas que não têm o mesmo propósito vai te desmotivar e isso pode fazer você desistir. Agora, desistir para mim nunca foi assim. Muito obrigada. Se eu pudesse falar com alguém, nem sei se eu sinto de inspiração, acho que essa coisa é bem complicada, porque toda vez que você serve de modelo, pode sair uma coisa boa, uma coisa ruim. O cara errar na hora de não é bom de desenho. Eu acho o seguinte, o jovem que quer empreender na minha área, com a área mais técnica, né? Talvez a área de ciências exatas, a área de química, ela é muito dura, ela leva anos. A primeira coisa que eu te faço a pergunta é: a sua tecnologia pode ser usada por um ser humano que acabou de nascer? Eu recebi essa pergunta do técnico da Anvisa e ele falou: a partir de hoje você entende o que é a experiência. E aí daí para frente nunca mais eu deixei de seguir a regra por absoluto, sem desviar 1 milímetro dela. Porque eu sempre me pergunto agora o seguinte: o que eu estou produzindo, a ciência que eu estou produzindo, eu posso aplicar no seu filho? Eu não tenho filhos, né? Mas eu sei que quem tem, isso é basicamente estrutura de desenvolvimento humano. Qual o risco que eu estou levando para ele? Então nós temos que ser muito responsáveis quanto a isso, quanto a empreendedores. Então, se você é empreendedor, esqueça o imediatismo. Esqueça, às vezes, o sucesso financeiro que se vende por aí como empreendedor, ele é muito ruim. Da cambalhota, muito legal. A área de digital, por exemplo, se você quer empreender e às vezes está um retorno financeiro rápido, a área de digital permite. A área de clínica, a área de saúde, a área das áreas técnicas, quantos anos levou a pessoa para criar o que ele criou, né? E todo mundo viu o sucesso que foi. Uma vida inteira construindo uma plataforma de tecnologia. Então vai demorar. Às vezes mais rápido, mais devagar, mas vai demorar. Né? Porque o tempo ali é o seu tempo da solidão. O tempo da solidão pode ser um dia, mas ele vai representar 1 ano. Ou meses, ele vai representar 10 anos. Então eu acho que o pessoal que vem aí, está vindo aí, tem que entender isso. Você vai trilhar um caminho. Pode ser que não dê certo, né? Pode ser que você fique perdido no meio do caminho, pode ser que a coisa não chegue lá. Então, se você dá conta de conviver com isso, eu acho que você é um empreendedor, você nasceu para coisa. Então, obrigado mais uma vez a pós-graduação, fico à disposição a todos, né? Agradeço demais aí, com um prazer enorme estar com você. Obrigado demais pelo convite, agradecer o Pedro aí, que foi a ponte para ser convidado aqui. E eu não tenho, muito provavelmente, grande parte de vocês estão no empreendimento que deve ser terrível, que é a dissertação de mestrado ou a tese de doutorado, né? Então, provavelmente vocês estão empreendendo nesse momento, né? Então, se eu puder dar um conselho a respeito disso, é só que tese e dissertação a gente não termina, a gente desiste. É só esse o conselho. Tem uma hora que você desiste. Então, nessa hora, você prega e fala assim: acabou, terminou. Porque terminar, não vai terminar, gente, de verdade. Porque na hora que você entrega, a sua banca tá vendo, você tá vendo para fazer a banca, você olha assim e fala: ai, passou isso aqui, eu não vi. Então, você vai deixar passar coisas, né? E assim, então, esse é o conselho para empreendedores aqui que estão empreendendo nessa área, né? E já que a gente tem, alguém falou sobre o tempo aqui, né?
assim, um conselho, né, e um livro que para mim foi transformador, e eu aconselho vocês que leiam, principalmente que tem um tempo muito restrito, como todos nós, é um livro de um sujeito chamado Cal Newport, chamado Trabalho Focado. Esse livro esse livro é um livro que foi transformador para mim. É um professor com doutorado em MIT em tecnologia que não tem redes sociais, e ele explica lá por que não as tem, porque elas são uma fonte absurda de dispersão. Então ele explica o que o impacto disso no cérebro, como que isso tira a gente do eixo, tira a gente do foco. Você também o acha falando aí no YouTube, em alguns TEDs da vida aí e tal. Então, para quem está com um tempo tão curto, como qualquer aluno mestrando ou doutorando, ou qualquer pessoa que tem uma vida de trabalho lotada, eu acho que vale a pena a leitura para dar uma refletida sobre o que nós fazemos no nosso dia a dia, o que nós fazemos no nosso cérebro contemporaneamente. Eu acho que essa é uma boa dica. Obrigado. Terceiro, né? Já passei. Pode, uma pergunta. E como que fazer um empreendedor? Porque, na verdade, o empreendedor, quando ele está lendo, estudando, ele acha que ele não está fazendo nada. Então, também é uma cultura, né? A gente está só no dia a dia e acha que não está fazendo nada. Pode. Eu, assim, como o professor Juliano falou, eu tenho batido muito na tecla com os meus alunos que a gente precisa valorizar esse tipo. E que a gente precisa valorizar ao longo prazo. Eu leciono em graduação e eu gosto de lecionar em graduação. Moçada de 22, 23 anos. E aí, de vez em quando, levanta a mão assim e fala assim: ô professor, mas o Bill Gates saiu da faculdade. Eu falo, para. Vamos devagar. Você acabou de se comparar com o Bill Gates só para a gente entender onde a gente está. Né? Só para a gente entender. Não estou dizendo que você, de repente, não seja o próximo, mas é bom tomar cuidado com essa visão de curtíssimo prazo. Tá? Essa noção de que, mas o fulano ficou milionário em 3 vezes. Eu falei, quantos fulanos que você conhece que não ficaram milionários? Né? Então, assim, criar uma mentalidade mais baseada em evidência na vida das pessoas é uma coisa que nós, como educadores, temos que fazer. É isso que eu tenho procurado fazer com os meus alunos, criar uma mentalidade baseada em evidências. Eu acho, não, para de achar, por favor. Para de achar. Eu dou muita aula para gestor e ele fala, eu acho, não, para de achar, por favor. Vamos nas evidências. O que você está falando não faz sentido do ponto de vista das evidências. O que você está falando, a literatura já mostrou que não é fato. Então, você está falando uma coisa que a literatura diz que não é. Então, a gente precisa estimular as pessoas a estudar. E aí, obviamente, ele sempre fala assim comigo, mas que hora que eu vou estudar? Você não mistura os problemas. Não mistura os problemas. Isso é outro problema. Mas precisa. Porque fala assim, eu não tenho tempo. Não tem tempo, é mais ou menos, é relativo, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa fomentar uma cultura de aprendizado.